Olá, turma! Eu sou o herdeiro da magia, sou um tarólogo com mais de 13 anos de experiência e estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Gente, eu estou gravando essa leitura para vocês praticamente em tempo real. Hoje é domingo, já são mais de meia-noite. Postei uma leitura surpresa para vocês em comemoração ao meu aniversário, não avisei ninguém, decidi gravar uma leitura e postar e estou muito feliz. Inclusive, eu pedi a meta de bater 1000 comentários pela primeira vez no meu canal. Nós já estamos com mais de 250 comentários, estou muito feliz. Então eu te convido, se você gostar do meu conteúdo, te inscreve, vem fazer parte da turma, vem fazer parte aqui da minha família. Eu tenho a meta muito importante de chegar até 15 mil inscritos e também para que o meu canal ele possa crescer, para que eu possa trabalhar com ele e dessa forma voltar a morar no Brasil. Porque, para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu moro na Alemanha. Então estou me organizando, estou me preparando, mas para isso eu preciso construir minha sala de atendimento. E preciso que o canal ele seja de fato uma fonte de renda para que eu consiga voltar. Então eu te convido, olha bastante para a Chama das Velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição, conversa com Maria Padilha enquanto embaralha aqui o tarô e peça para ela que essa mensagem não somente ressoe para a tua vida, para o momento que você está vivendo, mas também como tudo que for falado aqui possa de fato acontecer para você. Como eu falo a todos, turma, sou tarólogo há mais de 13 anos e estou chegando agora aqui nas redes sociais, então eu te convido, me siga também pelo Instagram, pelo TikTok, sempre que possível eu tô tentando criar um conteúdo diferente para vocês. Eu apareço lá nos stories para que vocês me conheçam, para que saibam quem eu sou. E assim que eu voltar a morar no Brasil vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou construir a sala de atendimento, vou ensinar para vocês muitas ritualísticas, muitos rituais, como que eu cuido de Maria Padilha e vou mostrar para vocês tudo por lá também. Então muito importante que vocês já venham fortalecendo as minhas redes. E quero muito agradecer a quem está chegando aqui no canal, quem está se inscrevendo. Vocês estão sendo muito importantes para mim, vocês estão fazendo parte de uma etapa da minha vida muito importante. E eu desejo de coração que Maria Padilha ela possa te abençoar, tá bom? Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. E te peço também por proteção, Padilha, para que nenhum espírito obsessor possa atrapalhar a mensagem, impedindo que ela chegue a quem tenha que escutar. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com o baralho cigano, pedindo por confirmação ou por novidades, por algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Turma, desejo boa sorte a todos, desejo uma ótima leitura. Como eu sempre costumo falar, não tem um texto programado, eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que a Padilha vai trazer, tá bom? No final eu vou assistir, vou colocar um título e uma thumb, vou postar na internet e vou pedir que ela seja direcionada pela espiritualidade para que te encontre e que você de fato venha assistir. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda e vamos juntos descobrir que mensagem a Padilha vai trazer carta por carta. Aqui eu estou usando mais uma vez um deck que eu tinha tentado guardar para vocês como surpresa, que eu ia usar ele lá para setembro, outubro mais ou menos, mas como foi o meu presente de aniversário e eu estou incrivelmente apaixonado por esse deck, eu decidi trazer aqui para vocês mais uma vez. Ele se chama Your First Tarot, para quem tiver interesse de adquirir. Vou até deixar o link aqui na descrição também, tá bom? É um deck muito lindo e para quem está começando ele tem imagens bem fáceis, bem claras e que com certeza são muito intuitivas que vão te ajudar durante a leitura. Bom, vamos lá então. Chegamos com a carta do Cavaleiro de Espadas, como a primeira carta aqui dessa leitura. Nós temos depois o 5 de Espadas, a carta do Carro, o Cavaleiro de Ouros, o 5 de Paus, a carta do Pajem de Espadas, o Rei de Copas, a carta da Torre, o Rei de Paus, e nós temos a Rainha de Ouros finalizando com essa primeira parte da leitura. Turma, eu vou deixar o restante das cartas no cantinho, eu só vou usar se Padilha me pedir. Olha aqui o verso desse deck, como é lindo. Gente, eu tô incrivelmente apaixonado por esse deck. Vou deixar aqui no cantinho, se a Padilha me pedir, obviamente eu vou buscar. Lembrando vocês que depois a gente tem também o baralho cigano completando essa leitura, então fiquem comigo e vamos acompanhar juntos
o que a Padilha vai falar. O que eu posso ver aqui nessa leitura, eu não sei se você já está mentalizando alguém, eu não sei se você já está pensando aí em uma pessoa específica aqui para essa leitura, mas claramente eu vejo que existe alguém aqui buscando por clareza, eu vejo alguém buscando por respostas, e não estou necessariamente falando de você, tá? Essa leitura ela pode sim estar espelhada, mas eu vejo muito mais até mesmo me falando sobre uma segunda pessoa. Até por isso que eu te falo que eu não sei se você está pensando em alguém, se você está mentalizando alguém específico na tua mente aqui. Esse rei de paus e essa rainha de ouros me remetem muito a uma leitura que a Padilha está trazendo aqui para o campo amoroso. Mas para um grupo pode ser que exista algum tipo de distanciamento acontecendo aqui. A carta do 5 de espadas ela fala um pouco sobre isso, junto com a carta do carro. Mas me parece que esse distanciamento ele está muito mais me ressoando como uma busca de clareza do que necessariamente como um ponto final. Apesar de que a carta da torre ela tá bem centralizada aqui na leitura, tá bom? Mas eu tô vendo e tô tentando entender como se alguém tivesse de fato tentando se descobrir, tentando entender o que tá sentindo. E aí essa pessoa ela tá tentando sentir e entender o que ela está sentindo sobre ela mesma, pelo que eu estou vendo aqui, assim como também o que ela está sentindo por você. E esse distanciamento, para alguns de vocês, pode até me ressoar como algo geográfico, de repente uma distância geográfica, ou troca de mensagens que vocês estão tendo muito mais online do que presencial. Mas vamos lá, vamos vir carta por carta para que você saia daqui 100% sem dúvida e que você entenda exatamente o que a Padilha está querendo falar. Deixa eu só virar aqui minha iluminação um pouquinho para o lado, assim. Aí não brilha tanto que a carta é para você. Eu vejo que existe uma conexão que ela vem tentado ser mantida. Essa conexão de fato tem um esforço para que algo dê certo e para que certos conflitos e obstáculos é que eles possam ser vencidos. E aí a Padilha até me fala, mais uma vez, esses obstáculos, esses desafios aqui que precisam ser vencidos, superados, eu até posso falar isso aqui, ele vai ser vencido através de um sentimento verdadeiro que vem crescendo. É como se fosse algo muito novo para você, ou até para vocês. Se isso é um relacionamento que já vinha de algum tempo atrás, ou se você está entrando dentro de um relacionamento novo, ainda assim eu vejo que aqui existem descobertas. E eu tô falando isso porque muitas vezes até mesmo casais podem ser que depois de um determinado tempo juntos, acabem se redescobrindo, acabem se descobrindo, se entendendo, e aí talvez até precisando aqui de um certo afastamento para entender o que de fato está acontecendo. Para que você de fato possam superar esses obstáculos que existem entre vocês de alguma forma. E que eu colocaria como o Cavaleiro de Espadas me falando assim, ó, um afastamento para buscar clareza. Eu quero de fato entender o que eu estou sentindo. E aí, como eu disse, não sei se você está mentalizando alguém em específico, mas eu vejo que existe uma conexão sim. E essa conexão ela tende a crescer. E essa pessoa aqui com o Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Ouros, ela busca que essa conexão de fato ela cresça, que essa conexão de fato ela amadureça, mas ainda assim vencendo algumas batalhas. E para alguns de vocês pode ser que não ressoe para todos o que eu vou falar agora nesse momento, mas pode ser que para vocês essas dúvidas, esses obstáculos, seja de fato até mesmo uma distância geográfica. Alguém com medo de se envolver por conta de não estar tão próximo, ou de não estar podendo estar tão próximo. Ou de repente saindo aí de um relacionamento e ainda não conseguindo se aproximar efetivamente como gostaria. Sabe assim, quando quer se entregar, mas ainda não consegue, ainda tem dúvidas, ainda tem medos? Mas esse Cavaleiro de Espadas é que ele vem me mostrando movimentos entre vocês. E vem buscando iniciativas também. Falando que vocês vão ter conversas aqui que vão ser muito importantes e muito esclarecedoras. Inclusive, me remete muito à mensagem, como se de fato fossem troca de mensagens. Como se fosse vocês colocando o contato de vocês em ordem, colocando as conversas de vocês em ordem, e tudo isso começando através de mensagem. E a iniciativa partindo sim dessa pessoa. Apesar de que eu vejo muito da sua parte um esforço para manter esse relacionamento, apesar de que eu vejo muito que da sua parte a vontade de manter esse relacionamento, porém a atitude eu vejo partindo dele ou dela. Se você for homem, ela, se você for mulher, é ele, no caso, né? Então eu espero que essa mensagem ela já comece a fazer sentido para você. A gente tem muita coisa para falar aqui ainda.
Temos muitas cartas interessantes que estão chegando aqui na frente, que eu já estou olhando para elas. Mas eu vejo que vai ter sim uma conversa muito intensa e muito decisiva. E eu posso falar, essa conversa vai ser muito clara. Porque as cartas de espadas, elas mostram de clareza, elas mostram só de não deixar dúvidas. Mas é necessário que essa pessoa também entenda o que está sentindo. E até mesmo que você também entenda o que você está sentindo. Porque você está aqui me marcando nessa energia de rainha de ouros. A energia de alguém que de fato quer. De fato que alguém entendeu que quer estar ao lado dessa pessoa, que está gostando, que está curtindo, que se sente bem. Mas também você quer respostas. E esse cavaleiro de espadas, ele chega aqui já no início da tua leitura dizendo que as respostas, elas chegam para você. Você não vai ficar sem ter respostas, você não vai ficar com dúvidas, tá bom? Sobre tudo que vai acontecer entre vocês. Padilha me mostra que as coisas elas vão se esclarecer. Mas existem, como eu falei aqui através dessa leitura, algum tipo de conflito que ainda precisa ser decidido. Para que vocês de fato possam avançar. Para alguns de vocês pode ressoar como insegurança, para outros de vocês a necessidade até mesmo de se desvincular de fato de algo do passado. Não sei se, como eu falei ali atrás, pode ser que um de vocês dois aí, terminando um relacionamento ou saindo de um relacionamento, e aí tendo que decidir isso aqui para que possam seguir em frente, para que possam de fato entender se vocês vão ficar juntos ou não. Existe uma tensão aqui nesse 5 de espadas. Existe uma tensão. E essa tensão pode ser, de repente, alguém aí do passado dele ou dela ainda se metendo de alguma forma, tentando uma volta, tentando um recomeço. Alguém do passado dele ou dela tentando de alguma forma atrapalhar esse relacionamento de vocês. Mas o que eu vejo aqui é que existe o medo de perder também. Não só teu, assim como dessa pessoa. Por isso que vai existir conversas tão importantes, tão interessantes aqui entre vocês. E essas conversas eu posso falar, elas vão te evitar muito desgaste, tá? Essas conversas de fato elas vão te evitar muitos desgastes. Até para que você saia de qualquer tipo de disputa que possa estar acontecendo aqui na tua vida. Eu vejo dentro da mente dessa pessoa pensamentos bem excessivos. Vou até pegar o cavaleiro de espadas aqui junto de novo. Essa pessoa tá com a mente muito ansiosa, tá com a mente muito ainda em dúvida, com muito pensamento acontecendo ali dentro. E a Padilha fala que vai ser superado. A Padilha fala que vai ter clareza. Mas esse excesso de pensamentos, de dúvidas, de preocupações, aqueles precisam ser vencidos. Até para que vocês fiquem juntos, de fato, com a conexão que vocês estavam demonstrando ter. Porque pelo que eu vejo aqui dessa leitura, existia muita conexão. E aí, turma, como eu sempre falo para vocês, né? Eu tento pensar, mentalizar que nós estamos num atendimento online, numa consulta presencial, por vídeo, frente a frente. Mas eu também tenho que lembrar que nós estamos no YouTube gravando um vídeo. Então, para que eu possa mergulhar na leitura, me concentrar nela 100% e esquecer que eu estou gravando, eu já vou te pedir um comentário para que você deixe aqui se essa leitura estiver ressoando para você. E eu vou te pedir a palavra conexão, para eu entender se você busca restabelecer essa conexão ou se você quer respostas dessa pessoa. E até como a carta do carro vem falando aqui, se você quer entender de fato se essa relação de vocês ela tem futuro, se vai avançar. Apesar da distância, se ainda assim vocês têm caminho juntos, se ainda assim vocês caminham na mesma direção. Porque pelo que eu vejo aqui tem movimento, sim. Pelo que eu vejo aqui tem determinação de ficar juntos. Apesar das dúvidas, apesar das incertezas, essa distância que ela vai ser vencida de alguma forma. Mas é um progresso, tá? É um progresso, é um processo. As coisas que estão sendo devagar. Apesar da intensidade entre vocês. Essa intensidade eu até posso te falar assim, pelo que a Padilha me mostra, você marca a vida dessa pessoa de uma forma muito positiva. Muito positiva. Você é uma pessoa valorizada. As pessoas em volta de você gostam de estar junto de você, se sentem bem ao teu lado, se sentem amados, se sentem amada, se sentem seguros. A Rainha de Ouros, ela fala muito, que tá aqui, né, aqui na tua energia, como uma carta de segurança. E isso faz com que você tenha marcado aqui a vida dessa pessoa de uma forma a um ponto de que, de fato, ela tem iniciativas de te procurar. Mas, como eu falei, eu tô vendo movimentos
que por mais que existe a ansiedade de que se resolva, existe a ansiedade da tua parte e da parte dessa pessoa. Mas eu vejo que os movimentos sendo um pouco ainda lentos, um pouco ainda devagar. E quando as coisas acontecem de forma lenta, não que seja lento de muito, muito tempo de espera, tá? Mas quando as coisas acontecem de forma mais gradual, de forma mais tranquila, tudo tende a ser muito mais concreto também. E que de fato é o que vocês dois estão buscando. Tanto você quanto ele, vocês estão buscando algo muito concreto. Vocês não querem mais brincadeira para a vida de vocês. Vocês querem algo que seja muito mais constante. E até por isso tentando entender se de fato vocês dois estão aí na mesma direção, se de fato vocês dois estão aqui, ó, guiando esse carro para o mesmo lado, para o mesmo caminho, até posso falar isso. Essa pessoa tem pensado muito em você. Essa pessoa tem pensado muito em você. E esse cavaleiro de ouros é que ele vem me mostrando que esses pensamentos eles vêm sendo constantes e cada vez mais constantes. Mas a Padilha te pede que você tenha um pouquinho de paciência com essa constância também. Até para que o compromisso de vocês ele de fato seja baseado, seja pautado em emoções verdadeiras, em sentimento verdadeiro. E o que vocês possam construir, a relação que vocês possam construir, seja de fato livre de tudo que foi lá atrás, de tudo que foi de passado. E aí, para um grupo de vocês, eu posso estar falando isso aqui porque pode estar soando como uma reconciliação, para outros de vocês pode estar ressoando como um relacionamento novo, mas que ainda existem impedimentos aí para que fiquem juntos. Eu tenho certeza que cada um está conseguindo entender, de acordo com a pessoa que está mentalizando o que a Padilha quer falar. Mas tenha certeza que vem um movimento de segurança e de continuidade. Eu ainda não vejo aqui que essa história acabou. Tá? Eu ainda não vejo que essa história acabou. E principalmente se vocês estão conversando à distância, ou se vocês estão distantes de repente um do outro nesse momento, pode ser que seja isso aqui também, Padilha me mostra que o contato ele pode sim ser retomado por essa leitura. Para isso é preciso que você tenha fé, para isso é preciso que você creia em Maria Padilha. E como eu gosto muito de falar para os meus seguidores aqui para a turma, você pode não acreditar em mim como tarólogo, não tem problema nenhum. Realmente, para mim, isso não tem problema nenhum. O que me importa, o que me interessa de verdade é que você tenha fé em Maria Padilha, que você tenha fé nas tuas entidades, nos teus orixás, em Deus, nas forças da natureza. E que você creia que existe uma força que trouxe essa mensagem até você para que você consiga ter clareza, para que você consiga entender esse momento que você está atravessando. Esses obstáculos que você está atravessando. Que são esses 5 de paus aqui, ó. Para que você consiga entender de fato esses obstáculos, essas interferências que podem estar aqui acontecendo entre você e que de fato exigem esforço. Esforço para que vocês consigam ficar juntos, para que vocês consigam permanecer juntos um com o outro. Eu sinto uma energia olhando para essa carta muito ligado a algo relacionado a ciúme. E esse ciúme, é como eu disse, pode até mesmo ser alguém lá do passado dele aí interferindo de alguma forma, tentando colocar o dedo nessa história de vocês, tentando causar resistência entre vocês dois, ou até mesmo algum tipo de disputa, eu poderia falar isso aqui. Mas pelo que eu vejo dentro das emoções, da verdade, o que tem aqui é você nessa tiragem. Eu não tô vendo ninguém do passado conseguindo interferir. Interferir a um ponto de roubar ele de você, de tirar ele de você. Não vejo. Pode sim estar causando aí confusões, atritos, conflitos, mas de fato eu vejo que as coisas elas tendem a se clarear. Só toma cuidado com o ciúme, tá? Não deixa que o ciúme seja uma pedra a mais dentro dessa disputa. Não sei por que eu tô falando isso, mas talvez você entenda muito melhor do que eu. Não deixe que o ciúme seja um desafio a mais para que vocês tenham que enfrentar. Resista, tenha força se de fato você quer. Conversa com a tua entidade. Não sei se de repente você tem Pombogira Cigana, Dama da Noite, Maria Mulambo, Maria Padilha. Sabe? Não sei se de repente você está muito mais conectada com Orixá, Oxum, Iemanjá, Yansan. Acho que cada um sabe exatamente aquela entidade que tem mais apego, que tem mais confiança. Então chama essa entidade aí pro teu lado para que você de fato possa trabalhar com ela, para que ela de fato possa estar com você. Acende uma vela rosa, que é a cor do amor. Até
tô lembrando de falar isso até por conta da cor aqui desse tarô. Me chamou muita atenção de falar isso pra você. Padilha me trazendo aqui na mente, na intuição. Acende uma vela rosa, que é a cor do amor. Escreve o nome de vocês dois. Pede que esses conflitos que eles sejam afastados de vocês. Que pessoas que queiram interferir de alguma forma sejam afastados da vida de vocês também. E que vocês possam se reconectar ou se conectar ainda mais como estava sendo antes. Porque pelo que a Padilha me mostra, que existia uma conexão antes. E eu vejo que essa conexão não está encerrada, tá bom? Vou até pegar aqui o pajem de espadas. Essa conexão não está encerrada, porque o que essa pessoa está buscando é clareza. Essa pessoa quer entender exatamente o que está sentindo por você. Essa pessoa está tentando entender. Até como eu falei lá no início da leitura, eu vou tornar aqui a repetir. Essa pessoa também está tentando entender quem ela é de alguma forma. E aí pode ser um grande novo ciclo que ela está vivendo, talvez de acordo com a numerologia dela, e aí isso seria algo que eu só poderia saber numa leitura particular, com todos os dados, tudo certinho, né? Mas de repente essa pessoa estando aí num momento, num novo ciclo na vida dela, onde ela está se conhecendo ou se reconhecendo, e aí precisando também entender o que ela quer pra frente dela, o que ela quer pra vida dela. Mas eu vejo que esse pajem de espadas, ele vem trazendo notícias de mensagem chegando sim. Essas notícias, elas vêm. E de alguma forma essa pessoa ela pode até estar te observando muito mais do que o que você pensa. Porque como eu falei, é um movimento de descoberta sobre ele mesmo. É um movimento de descoberta para saber o que ele quer, o que ele gosta. E aí essa pessoa também está te analisando, para saber se de fato você faz parte desse futuro, se você de fato faz parte do que essa pessoa está esperando para ele ou para ela aqui na vida. Tem muita curiosidade sobre ele ao teu respeito. Essa pessoa de fato quer te conhecer. O Pajem de Espadas fala muito sobre essa questão da curiosidade. Então a pessoa quer estar com você, ela quer saber como é estar com você. Só que seja paciente de alguma forma, tá? O Rei de Copas fala sobre isso. Seja paciente. Porque existe aqui um sentimento muito profundo, mas essa pessoa ela também quer controlar os sentimentos dele ou dela, para que também não se machuque. E aí eu acho que tá com todo o direito. Tá com toda a razão. Que é muito importante que a gente possa viver um relacionamento que seja maduro. O que eu vejo olhando para esse Rei de Copas é que esse amor dele por você, ele tá muito em silêncio. Pode ser que tente falar, pode ser que tente demonstrar, mas não tá conseguindo demonstrar exatamente o que tá sentindo. E o Rei de Copas tá me mostrando muito sobre isso. Tem um sentimento profundo, mas que talvez essa pessoa está tentando amadurecer para entender se isso aí de fato é um carinho, se isso aí de fato é um amor. O que essa saudade também representa para vocês? Pelo que eu vejo, alguém muito maduro, ou que está tentando amadurecer, está tentando de fato ter controle emocional e compreensão. Mas o Rei de Copas me mostra que a intenção é séria. A intenção de fato é séria, não está brincando com os seus sentimentos não, pelo que eu estou vendo aqui. Existe aqui na primeira parte da tua leitura algumas questões aí do passado que precisam ser resolvidas, algumas dúvidas que ainda estão dentro da mente, mas através de mensagens, através de conversas num primeiro contato, e depois acredito que até mesmo pessoalmente, vocês vão conseguir colocar muita coisa em ordem, e o Rei de Copas, ele vai trazer muita compreensão. Turma, deixa eu só tomar aqui um copinho de água, que minha boca tá ficando seca. Eu começo a falar e vai ressecando a garganta. Fora que hoje eu já trabalhei o dia inteiro. Gente, eu trabalho 12 horas por dia. Literalmente, sabe? Vida de imigrante não é nada simples, não é nada fácil. E ainda assim, chegar em casa e a gente tem que gravar mais uma leitura. Mas tudo isso aqui é foco, força e fé que meu canal vai dar certo e que eu vou voltar a morar pro Brasil e vou conseguir trabalhar com ele, trazendo cada vez mais leituras de Maria Padilha para vocês. Bom, mas vamos lá. Esse Rei de Copas, ele tá aqui me mostrando que vai ter sim compreensão. Vai ter sim um controle emocional, vai ter sim um entendimento sobre o que está sentindo. E tudo isso aqui vai ser muito importante. É muito importante que de fato essa pessoa ela entenda, para que ela possa também se entregar para você por completo. E eu tô te falando isso porque a carta da Torre está muito em seguida, tanto do Rei de Copas como antes do Rei de Paus. Que ainda assim, mais uma vez falando sobre quem você está mentalizando. Indicando que essa pessoa de fato ela também vai querer quebrar barreiras. E esse amadurecimento, esse entendimento das emoções vai ser muito importante para que essa pessoa consiga
quebrar essas barreiras. E aí a carta da Torre desmoronando vai trazer muitas novas mudanças inesperadas para vocês dois. Vai conseguir ter uma ruptura sobre tudo que diz respeito ao passado, para que de fato possa viver o futuro com muito mais clareza, com muito mais mudança e com todas as quebras de bloqueio que essa pessoa também está precisando quebrar. Talvez até mesmo o medo de se entregar e de viver essa relação por completo. Eu vejo que essa torre que ela vai ser um grande impacto. Ela vai ser uma grande libertação para vocês dois. Vai fazer com que a união de vocês ela possa de fato ser de muito mais conexão do que o que estava sendo antes. A carta da Torre ela vem me falando até mesmo falando sobre aproximação e reaproximação, tá bom? Todos os padrões aqui do passado, a Padilha vem me mostrando que a Torre ela desmorona. E é engraçado que a carta da Torre está muito embaixo da carta do Carro, que vem falando de fato sobre essa nova direção, sobre esse novo momento de vida, sobre esses novos ciclos, onde tudo que era lá de trás já não cabe mais. E aí até como conselho, eu digo para você, faça dentro de você essa mesma cura emocional que essa pessoa também está querendo. Para que vocês possam aí viver um relacionamento que seja um relacionamento feliz e saudável. E aí às vezes as pessoas pensam assim, mas já tô com muito mais idade, não posso viver um grande amor. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas aí com mais idade que estão vivendo grandes amores, muito mais do que na juventude. Ou se vocês dois são jovens, se vocês ainda estão aí jovens, eu vejo que também, ainda assim, existe muita maturidade aqui nessa conversa. Existe muita maturidade aqui. A gente está me mostrando através dessa leitura, que é mesmo que essas novas direções que vocês querem, que vocês buscam, é para que de fato vocês possam romper com tudo que foi do passado, com tudo que possa ter atrapalhado e até mesmo causado algum tipo de afastamento, se no caso você está vivendo esse tipo de afastamento. Ou se você está vivendo aqui um relacionamento que existe dúvida, que existe o medo da entrega, que existe o medo de se machucar, Padilha pede para mim te avisar que é para você quebrar todos os medos do passado. A energia de vocês dois aqui como rei e rainha, finalizando essa parte da leitura, mostra conexão. Mostra mais uma vez conexão. E o rei de paus, ele mostra que existe até mesmo desejo aí por você, desejo, atração química que essa pessoa de fato sente. Quando eu falei lá atrás de saudade, eu vejo até mesmo aqui saudade do corpo, saudade do que sentia estando com você. Eu preciso às vezes cuidar um pouquinho com as palavras, porque o YouTube já barrou um vídeo meu aí que eu me libertei um pouco demais, acabei falando muito. Então, eu cuido com as palavras, mas você está entendendo, né? Algo muito mais carnal também aqui acontecendo. O Rei de Paus mostra que existe esse desejo carnal entre vocês também. E essa pessoa vai tomar atitudes de coragem, atitudes que de fato vai fazer com que te procure, com que de fato vocês conversem. Mais uma vez eu falo, a iniciativa vai partir dessa pessoa, não de você. Tá bom? Existe desejo, existe paixão, mas está precisando de coragem. Talvez é um homem ou uma mulher aí que está precisando de coragem para que de fato assuma essa relação, para que de fato assuma esse sentimento, essa conquista e se determine a se aproximar de você. Porque pelo que eu vejo aqui, existe um sentimento de segurança muito forte dessa pessoa por ti. Vou botar a Rainha de Ouros já aqui junto. De fato, eu vejo que ele olha para você e tem uma sensação aqui de segurança muito gostosa, de valorização, de construção de algo que pode ser muito concreto. Muito diferente aí dos relacionamentos que estão sendo vistos hoje em dia, né? Que as coisas, que até mesmo online muitas vezes são relacionamentos muito mais rápidos, relacionamentos que muitas vezes nem duram, né? Que muitas vezes são passageiros ou que as pessoas só querem saber de encontros casuais. O que eu vejo aqui não é encontro casual não, aqui nessa leitura. O que eu tô vendo é compromisso, o que eu tô vendo aqui é cuidado, confiança, reciprocidade. E até mesmo posso falar assim, de prosperidade juntos. Porque a vontade do Rei de Paus, com a vontade da Rainha de Ouros, ela de fato faz com que as coisas caminhem até mesmo num ritmo de crescimento, de prosperidade. Onde como assim, um tem a ideia e o outro tem a ação. Sabe aquela frase que todo mundo costuma falar, eu uso bastante aqui nos meus vídeos, por trás de um grande homem existe uma grande mulher? É basicamente o que eu vejo aqui. Ninguém cresce, ninguém prospera sozinho, sem ter alguém por trás. E é isso que eu tô vendo aqui nessa leitura. E aí, se você for homem, saiba que você só precisa inverter a energia, tá?
E se for também casal homossexual, 2 mulheres, 2 homens, não tem problema nenhum. Turma, esse canal aqui ele é aberto para todos. Todos nós aqui somos bem-vindos. Maria Padilha nos ama, a espiritualidade ela nos ama como nós somos. Então é importante eu só lembrar vocês que nós estamos numa leitura geral no YouTube. Às vezes eu uso uns termos como casal, homem e mulher, mas você coloca aí pra tua vida e ressoa conforme você sentir, tá bom? Eu vejo que vai ter muita realização aqui entre vocês dois. Muita realização que vai partir de conversas muito importantes e conversas de muita clareza. Conversa que chegam aqui com muita clareza. Talvez o afastamento seja necessário para que as coisas possam de fato esclarecer e entender o que faz sentido para cada um de vocês. E se existe alguém do passado tentando interferir de alguma forma, algum amor antigo, alguma paixão antiga, algo nesse sentido, ou até mesmo outra pessoa, às vezes até mesmo da família, por que não? Com certeza vocês vão conseguir entender e colocar limites. Espero que essa leitura ela esteja fazendo sentido para você e que você deixe muitos comentários. Como eu sempre falo para todos, turma, eu moro na Alemanha, então eu não tenho acesso aos hypes do Brasil. Se vocês puderem, deixe o número do hype de vocês. E saiba que vai ser muito importante para que o YouTube ele possa recomendar minhas leituras, não somente aqui pela Europa, mas que leve também para o Brasil, para países que falam português. Através dos comentários de vocês, meus vídeos já chegaram em Moçambique, Angola, até no Japão. Semana passada teve comentário aqui de pessoas. Vamos lá então, Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação dessa leitura, sobre tudo que foi falado aqui, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo, algum tipo de novidade. Que assim seja, que assim será. Vamos lá então, turma. Como sempre, corto em 2, escolho um montinho da esquerda. Eu tento sempre fazer com que as leituras não fiquem longas, mas muitas vezes a Padilha começa a fazer aqui intuição na minha cabeça, falar no meu ouvido, e eu vou deixando conduzir, tá? Eu vou deixando conduzir, mesmo com o cansaço do trabalho, mas eu sinto prazer de estar aqui com vocês. Olha aqui a carta da aliança. Laroie, Pombogira, Laroie, Maria Padilha. Comenta aqui embaixo que essa aliança ela é tua, para que você receba de Maria Padilha como forma de gratidão. Comenta aqui embaixo se a aliança é tua. Dessa forma você vai ajudar o meu canal e Maria Padilha com certeza vai te ajudar também, para que você receba essa aliança aqui na tua vida e esse compromisso aqui entre vocês, ele possa ser de fato firmado. E um compromisso que eu quero ver você com a aliança no dedo, de verdade. Olhei para cá e vejo você com a aliança no dedo. E me remeteu muito a algo ligado a compromisso. Sabe aquela aliança de compromisso que tem uma pedrinha, que tem um cristal, que tem algo que nesse sentido, que liga a compromisso sério mesmo. Assim, quando uma pessoa pede a outra em relacionamento, quando uma pessoa pede a outra em namoro, até por que não. Vejo de fato aqui uma aliança sendo colocada na tua vida, sendo colocada no teu dedo. Eu ia falar no teu dedo, eu falei na tua vida. Mas sim, na tua vida também. De repente alguém que entre. Ó, aqui, ó, falei do passado e olha aqui a carta do caixão chegando. A carta do caixão ela vem falando sobre essa torre aqui, ó, que vai desmoronar. Sobre os padrões aí do passado que vão ser vencidos. E até na leitura surpresa que eu postei ontem, não sei se você assistiu, espero que sim, falou-se muito sobre estar dentro de um casulo, onde a gente está passando por um processo de autoconhecimento aqui, um casulo, onde a gente vai ser libertado dentro dele e vai sair uma borboleta muito linda, como tá aqui, ó. Esse casulo aqui tá sendo preparado para que se autoconheça, para que autoentenda o que de fato está acontecendo e que tenha clareza. Essa carta do caixão fala sobre isso, sobre esse processo interno que essa pessoa está vivendo aqui, da descoberta do sentimento, da descoberta do que está sentindo por você, da descoberta do que quer para a própria vida, para que aí sim possa florescer ao teu lado. E eu falo florescer porque aqui nesse casulo tem essas flores aqui, ó, ao lado, não sei se vocês conseguem ver bem, mas tem umas flores ali que tá nascendo, tá? Pode ser que para alguns de vocês essa parte aqui possa até ressoar como assim, ó, parece que algo acabou, mas não acabou não, tá? Tem algo aí ainda que pode ser sim que venha a florescer e trazer flores e frutos muito mais saborosos do que o que estava sendo antes. Ó, aqui, ó, a cegonha, a proteção. Vejo algo até ligado muito à família. Sabe assim, um relacionamento de proteção? Lembra que eu falei aqui atrás que você na energia da Rainha de Ouros ele te enxergava como algo de proteção? E aí não sei exatamente o porquê disso. Mas é que de fato essa cegonha com as asas aqui abertas, aqui ó, protegendo a sua parceira, protegendo o seu parceiro, protegendo o ninho, a casa, a ninhada, entendeu? Essa pessoa tem de fato esse sentimento de olhar para você e encontrar segurança, encontrar proteção. Até mesmo para que possa se sentir completo aqui ao teu lado, que possa saber que está de fato dentro de um relacionamento que está feliz, que está seguro, que está prosperando. E até como eu disse lá atrás, né, os relacionamentos hoje em dia estão muito vazios.
e não é o que você está buscando, não é algo que essa pessoa também está buscando. Então, de fato, existe aqui um olhar, essa pessoa te observa e essa pessoa busca essa segurança em você. Essa pessoa quer estar também seguro ao teu lado. Eu espero que essa leitura, ela não, para muitos de vocês também não ressoe como afastamento, ressoe como algo talvez online que possa estar acontecendo aí, uma relação à distância, de repente, com distância geográfica, onde vocês estão querendo ficar juntos, mas ainda existem algum tipo de medo, algum tipo de... falei de medo que é a nuvem. Existe aqui algum tipo de medo lá do Ei, Maria Padilha. Gente, parece que eu penso e a carta vem, sabe? Que é os medos, aqui as inseguranças, aquilo que não está sendo visto. Então, para alguns de vocês pode até ressoar como algo à distância, que a pessoa também está buscando clareza, está buscando tentar entender. E as nuvens, elas passam, né? São passageiras, assim como esses obstáculos aqui, ó, que podem estar sendo colocados na vida de vocês, ou estar sendo colocados no meio aí desse relacionamento de vocês, de alguma forma dificultando. Eu vejo que todos esses conflitos vão ser passageiros, tá? Mais uma vez eu posso te afirmar, não tô vendo encerramento aqui nessa leitura. Não é uma leitura que fala de encerramento. O único encerramento que eu vi aqui são padrões do passado. Vou precisar tomar mais uma aguinha, turma. O único encerramento que eu tô vendo aqui são padrões do passado, para que vocês possam de fato viver esse relacionamento com abundância, para que vocês possam viver esse relacionamento aqui com muito boa sorte, e principalmente sendo quem vocês são de fato. Aqui, os obstáculos passando, a carta da montanha. De fato é isso. E até eu olho para cá e eu vejo esses espinhos aqui embaixo, ó, como sendo obstáculos passageiros. Vou até fazer uma análise que eu fiz uma vez numa leitura minha, muito tempo atrás. Esses espinhos aqui, ó, eles estão só no pé da montanha, eles não estão durante toda a montanha. Então isso aqui me demonstra que de fato é algo muito passageiro. E aí a Padilha pede para te mostrar, aqui em cima que ó, tem uma cabra, deixa eu botar aqui, assim, ó, você tá vendo? Tem uma cabra aqui em cima, ela chegou no topo, ela conquistou, ela atravessou esses obstáculos aqui que estavam atrapalhando, e até mesmo essa distância, mais uma vez falando sobre até mesmo a questão da distância geográfica que possa estar acontecendo para um grupo de vocês. Talvez não para todos ressoe como distância geográfica, talvez seja somente um distanciamento aqui que vocês estejam vivendo dentro da relação. Mas essa distância aqui, ó, ela vem sendo, ela será superada. Esses espinhos aqui, ó, eles ficam para trás, esses conflitos aqui, eles ficam para trás. Essas pessoas que possam estar atrapalhando, que elas ficam para trás. Mais uma vez eu vou te falar, se de repente ressoou para ti essa leitura, acende uma vela rosa, coloca o nome de vocês. Se você tiver data do nascimento, coloca, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Bota um copinho de água ali ao lado também, você pode fazer isso. Com certeza vai ajudar muito para que traga clareza para vocês dois nessa tiragem, tá bom? Eu achei uma leitura muito profunda, achei uma leitura que a Padilha falou bastante aqui sobre tudo que precisava ser falado, sobre tudo que de fato precisava ser falado. Tem muitas respostas chegando, tá? Tem muita conversa e muita conversa esclarecedora chegando aqui para vocês dois. Seja paciente. Eu acho que tudo acontece no tempo que tem que ser. As coisas, elas são como tem que ser, do tempo que tem que ser. E quando as pessoas... Existe essa conexão forte que eu vi aqui na carta que falei para você lá no começo da leitura, nem sempre pode estar falando sobre encerramento. Às vezes pode estar falando somente sobre um distanciamento, sobre algo que precisa aí de um tempo para que essa clareza seja buscada e seja entendida como essa pessoa está querendo fazer. Acho que é um bom caminho para vocês, tá bom? E acho que eu consegui falar também nessa leitura tudo que eu precisava. Eu acho que não preciso me alongar muito mais nela, não. Acho que deu para ficar bem clara, ficou bem entendida. Eu gosto sempre de vir carta por carta para que de fato vocês entendam e saiam daqui sem dúvida. Então, se essa leitura ressoou para você, deixa bastante comentário aqui embaixo, me ajuda para que esse canal aqui ele cresça e para que eu possa voltar para o Brasil e trabalhar com o meu canal. E turma, só mais um recadinho, já que você ficou comigo até esse momento, fica só mais um pouquinho, não vai custar nada para você. Eu tenho um projeto de construir a minha sala de atendimento lá no Brasil para que eu possa voltar para lá. Eu falo sobre todos os vídeos, eu falo sobre isso com vocês. É algo muito importante para mim. O meu canal ele é monetizado, mas eu ainda recebo muito pouco com ele. Não chega nem a ser perto de um salário ainda. Então eu conto muito com a ajuda, com a contribuição de vocês. Quem quiser fazer parte dos membros, aqui embaixo tem o botãozinho dos membros. Vocês podem acessar ali. Tem 2 valores que são bem acessíveis, bem simples de pagar. Ou então, se você não quer se vincular ao YouTube, você pode fazer doação através do LivePix, ou então através do Pix que está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Essa é a chave. Através das doações de vocês, que pode ser o valor que você sentir no teu coração, R$1, R$3, R$5, R$7,
Saiba que vocês vão ajudar para que eu possa comprar o material de construção, pagar a mão de obra, construir minha sala de atendimento e poder voltar a morar no Brasil, tá bom? Não é obrigatório, é só para quem sentir no coração, mas saiba que vocês vão ajudar a Maria Padilha aqui nesse processo de transformação da minha vida e da minha história. E eu, como gratidão a vocês, eu acho que além das leituras, que eu já acho que é um trabalho aqui já de ajuda, mas eu coloco o nome de todos aqui no caderno de Maria Padilha e eu peço que Padilha te abençoe, que Padilha te ajude, para que de fato você possa vencer o que você está precisando. Eu não sei exatamente qual que é o problema de cada um, às vezes de repente pode até ser mesmo um afastamento, um amor novo que você está precisando na sua vida, ou uma reconciliação que você está precisando na tua vida. O que eu posso fazer por você é colocar o teu nome aqui, o valor que você doou, e então pedir para Maria Padilha te abençoar assim como ela me abençoa, para que ela possa transformar a tua vida, a tua história, assim como ela tem transformado a minha, tá bom? Então não é obrigatório, só para quem sentir no coração, e eu, como forma de agradecimento, faço então todos os dias minhas rezas, minhas orações, para que Maria Padilha possa te abençoar. E eu espero que de fato você seja feliz e que essa relação aqui, ela também encontre respostas que te tragam felicidade. Quero convidar vocês, quem puder assistir a minha leitura surpresa do vídeo de ontem, foi domingo, meu aniversário. Lá eu pedi para vocês que me deixassem 1000 comentários como presente de aniversário. Vai ser algo muito importante para mim se a gente conseguir bater essa meta. Tá bom, turma? Então peço para vocês assistam lá aquele vídeo, deixem bastante comentários. Não é habitual que eu apareça aqui no domingo, mas era meu aniversário. É meu aniversário, né? Estou aqui gravando, né, nesse dia. E para mim, nada mais importante nesse momento que eu tô vivendo do que eu receber o carinho de vocês, receber a interação com vocês, o amor de vocês através das mensagens, tá bom? Então convido todos para que venham. E lembrando vocês, vídeo no meu canal, segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas no horário de Brasília, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. Amei mais uma leitura aqui com vocês, amei mais esse momento juntos. E a gente se vê então na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.